pessoal, meu nome é Isabela, eu faço parte do grupo PET Matemática UFCG e hoje eu estou aqui para dar continuidade ao Enemate, resolvendo com vocês a questão 143 do Enem de 2019. A questão 143, ela diz o seguinte: a hidrange macrofila é uma planta com flor azul ou cor-de-rosa, dependendo do pH do solo no qual está plantada. Em solo ácido, ou seja, com o pH menor que 7, a flor é azul, enquanto que em solo alcalino, ou seja, com o pH maior que 7, a flor é rosa. Considere que a hidrange cor-de-rosa mais valorizada comercialmente numa determinada região seja aquela produzida em solo com o pH inferior a 8. Sabe-se que o pH é igual a menos o log de x na base 10, em que x é a concentração de íon hidrogênio H+. Para produzir a hidrange cor-de-rosa de maior valor comercial, deve-se preparar o solo de modo que x assuma: letra A, qualquer valor acima de 10 elevado a menos 8, letra B, qualquer valor positivo inferior a 10 elevado a menos 7, letra C, valores maiores que 7 e menores que 8, letra D, valores maiores que 70 e menores que 80, letra E, valores maiores que 10 elevado a menos 8 e menores que 10 elevado a menos 7. Bom, a gente termina de ler essa questão, dá um pouco aquela assustada, porque a gente trabalha com logaritmo, ele fala sobre pH, cita o íon hidrogênio, dá uma confundida, dá um nervosismo, mas antes eu tenho uma dica para vocês, a nossa primeira dica PET, que é a seguinte: antes de vocês pularem a questão ou se desesperarem porque vocês não lembram como pode resolver essa questão, selecionem, grifem, destaquem todas as informações que vocês acreditam ser importantes que o enunciado está dando para vocês. Isso ajuda a visualizar melhor como vocês podem resolver a questão. E aqui na nossa não vai ser diferente. Então vamos recolher todas as informações que o enunciado traz para a gente. Ele diz o seguinte, ó: em solo ácido, ou seja, com o pH menor que 7, a flor é azul. Então, pH menor que 7, flor azul. Em solo alcalino, ou seja, com pH maior que 7, a flor é rosa. Então, pH maior que 7, flor rosa. Ele diz ainda que para produzir a hidrange cor-de-rosa mais valorizada comercialmente, o solo ele tem que ter um pH inferior a 8. Inferior significa menor que 8. Então, o pH tem que ser menor que 8. Além disso, ele também traz a fórmula do pH, que é igual a menos o log de x na base 10. Então, a gente anota isso também. E, por último, a gente anota o que a questão está pedindo. Ela quer saber o valor que o x vai assumir para produzir a hidrange mais valorizada comercialmente. Bom, agora que a gente já recolheu nossas informações, vamos deixar elas aqui no cantinho. Vou colocar aqui embaixo também as nossas alternativas para a gente visualizar bem a nossa questão. Bom, então ela quer saber sobre a hidrange cor-de-rosa mais valorizada comercialmente. E a gente viu e destacou essa informação que para produzir a hidrange cor-de-rosa mais valorizada, o pH ele precisa ser menor que 8. Percebam que, se o pH for igual a 6, ele é menor que 8, mas ele também é menor que 7. E quando o pH é menor que 7, a flor é azul. E a gente não quer a flor azul, a gente quer uma flor rosa. Então, o pH não pode ser menor que 7. Logo, o pH tem que ser maior que 7. Então, a gente vai ter o pH entre 7 e 8. E aí, na correria de resolver a questão, só tem 3 minutos mais ou menos para resolver cada uma, vocês assinalam a letra C, valores maiores que 7 e menores que 8. Mas eu tenho uma dica para vocês e um alerta também. Tomem cuidado com as cascas de banana que vão induzir vocês ao erro. A letra C ela está errada, porque o pH que está entre 7 e 8. Mas quem é o pH? O pH é menos o log de x na base 10. Então, a gente não tem o valor de x ainda. E agora, vocês não lembram a definição de logaritmo, não lembram as propriedades, como a gente vai resolver essa questão? Bom, eu vou fazer uma pequena revisão com vocês sobre o assunto de logaritmo, com todas as informações que a gente vai precisar para resolver a nossa questão. Bom, logaritmo. A definição de logaritmo é a seguinte: o log de b na base a igual a c
se e somente se a elevado a c for igual a b, com a maior que zero e a diferente de 1 e b maior que zero. A gente chama o a de base, o b de logaritmando e o c de logaritmo, certo? E aí eu tenho uma outra dica PET matemática para vocês lembrarem da definição, que é a seguinte: percebam que a definição é o log de b na base a igual a c, se e somente se a elevado a c for igual a b. Então pensem, quando a nossa base ou azinho for para o outro lado da igualdade, ele vai passar empurrando o nosso logaritmo, que nesse caso é o c, para virar o seu expoente. Então, a nossa base passa para o outro lado da igualdade, empurrando o logaritmo para virar o seu expoente. Vamos ver alguns exemplos para fixar bem a ideia da definição. Vamos calcular o log de 8 na base 2 igual a x. Aplicando a definição, o 2, que é a nossa base, passa para o outro lado da igualdade, empurrando o x para virar o seu expoente. Então, 8 é igual a 2 elevado a x. A gente pode reescrever o 8 como 2 ao cubo. Então, 2 ao cubo é igual a 2 elevado a x. Logo, x é igual a 3, certo? Vamos ver mais um exemplo. O log de y na base 1/4 igual a 3. A mesma coisa, a gente vai aplicar a definição e a nossa base 1/4 vai passar para o outro lado da igualdade, empurrando 3 para virar o seu expoente. Então, a gente vai ter y igual a 1/4 ao cubo. Então, y é igual a 1 sobre 64 avos. Além da definição, a gente também tem outra informação, que é uma consequência da definição e das propriedades de logaritmo. Mas antes de eu falar dela para vocês, eu queria destacar um ponto muito importante. Eu não trouxe aqui as propriedades de logaritmo porque elas são muitas e eu estou trazendo só as informações que a gente vai usar para resolver a nossa questão. Por isso eu indico para vocês que revisem o assunto de logaritmo nos livros ou, caso vocês prefiram, assistam uma videoaula sobre o assunto. Existem muitas videoaulas boas sobre logaritmo, tá certo? Então vamos voltar. Como uma consequência da nossa definição e das propriedades de logaritmo, a gente tem que, quando a nossa base ela for maior que 1, então o log de b na base a maior que c, se e somente se b for maior que a elevado a c. Da mesma forma, a gente vai ter que o log de b na base a menor que c, se e somente se b for menor que a elevado a c. Então, percebam que é como se a gente aplicasse a nossa definição nas nossas desigualdades. E as desigualdades elas mantêm o mesmo sentido. Então, o log de b na base a maior que c, b maior que a elevado a c. O log de b na base a menor que c implica em b menor que a elevado a c. Tá certo? A nível de curiosidade, quando a nossa base estiver entre 0 e 1, o sentido dos sinais eles se invertem. Então, o log de b na base a maior que c, se e somente se b for menor que a elevado a c. E o log de b na base a menor que c, se e somente se b for maior que a elevado a c. Tá certo? Bom, então agora a gente já tem todas as informações que a gente precisa, revisadas bonitinhas, a gente pode voltar para terminar a nossa questão. Então vamos lá, eu vou colocar aqui a nossa consequência, quando nossa base for maior que 1, porque a gente está trabalhando com log na base 10, certo? Bom, eu vou separar em duas partes a nossa resolução. Primeiro, vamos resolver menos o log de x na base 10 maior que 7. Por uma questão de preferência, e a gente já está mais acostumado, eu vou reescrever essa desigualdade como menos o log de x na base 10 maior que 7. Eu não fiz nada ainda, só reescrevi ela para ficar melhor para a gente visualizar. Bom, antes da gente aplicar a nossa consequência, vamos tentar mudar esse sinal do logaritmo, que está log de x na base 10, só que está negativo. Como a gente vai fazer isso? Vamos multiplicar toda a desigualdade por menos 1. Quando a gente multiplica por menos 1, os sinais eles mudam e o sentido da nossa desigualdade ele se inverte. Então, agora a gente tem o log de x na base 10 menor que menos 7. Lembrando que o sinal da desigualdade ele se inverteu porque a gente multiplicou tudo por menos 1, tá certo? Agora é só aplicar a nossa consequência. A nossa base, 10, ela vai passar para o outro lado da desigualdade e vai empurrar o menos 7 para virar o seu expoente. Então, x vai ser menor que 10 elevado a menos 7. Terminamos?
Ainda não, falta a nossa segunda parte, que é menos o log de x na base 10 menor que 8. E a gente vai fazer os mesmos passos que a gente fez no anterior. Vamos primeiro multiplicar toda a desigualdade por menos 1, e aí a gente vai mudar todos os sinais e inverter o sentido da desigualdade. Então, agora a gente tem um log de x na base 10 maior que menos 8. Aplicando a nossa consequência, a base vai passar para o outro lado da desigualdade, empurrando o menos 8 para virar o seu expoente. Então, x é maior que 10 elevado a menos 8. E assim a gente finaliza a nossa questão, vendo que a nossa resposta letra é valores maiores que 10 elevado a menos 8 e menores que 10 elevado a menos 7. E assim a gente finaliza com muito sucesso a nossa questão. Então foi isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Espero que eu tenha ajudado. Desejo para vocês bons estudos e uma boa prova. Continuem acompanhando o nosso Enemate.